Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do nosso canal. E no react de hoje, o jornalista Alexandre Pitoli da Auriverde vai revelar uma verdadeira bomba envolvendo uma figura pública que, segundo ele, o está ameaçando. Gente, o que ele vai revelar nesse áudio realmente é estarrecedor. Eu nunca imaginei que esse jornalista teria coragem de dizer isso. Vou contar. Tempos atrás, isso eu não tinha contado aqui ainda não, mas vambora. Não tem problema. Vou te contar uma coisa. Tempos atrás, recebi uma ligação. Recebi uma ligação de um figurão aí da política paulista. Não vou dizer o nome aqui, não preciso. Se for necessário, um dia eu conto. Hoje eu não preciso contar. Porque ele sabe quem é e deve estar me ouvindo. Eu sei que ele me ouve. É assim... Seria prudente, seria interessante... Pitoli, você parar de falar do Kassab. Estou falando sério. Estou falando bem sério. Olha, seria prudente, Pitoli, seria interessante. Veja, eu entendi como um tom de ameaça, mas não foi por pele fina, não sou pele fina, não. Mas a palavra, o texto foi assim, isso é interessante, seria prudente. Você parar de falar do Kassab. Falei, é verdade, é? Diante disso eu vou falar mais. Diante disso eu vou falar mais. Naquele momento, repito, pode ter soado como um tom de ameaça, mas eu não posso pensar nisso agora. Sabendo disso, e depois do contato, eu estava em Buenos Aires. Só para você ter uma ideia quanto tempo faz. Fui para Buenos Aires em junho, né? Julho, não me lembro agora. Naquela visita que fizemos à Casa Rosada e tal. Ali eu recebi essa ligação. Então, amigo, a gente sabe com quem a gente está lidando. O Nicolas e o Geyer estão fazendo o que estão fazendo porque sabem com quem estão lidando. Eles sabem. Você acha que não? Eles sabem quem é Gilberto Kassab, sabe que o cara tem controle sobre o governo do estado de São Paulo, tem controle. Não adianta dizer que não. Tem capa do Metrópolis de um ano atrás, dizendo que Tarcísio adotaria um tom cassabista para o seu governo. Não tem nenhuma palavra num texto desse à toa. É muito importante a gente entender isso. Não tem nenhuma palavra num texto desse colocada ali à toa. Tudo é pensado. Imagina uma decisão do Tarcísio declarar que seu governo teria um tom cassabista. Você acha que isso foi à toa? Diante disso, a força de Gilberto Kassab no governo estadual, em São Paulo. 3 ministérios do governo Lula. E os bastidores dizem que, até disse isso ontem aqui, acho que para o Luizão no Alô Bauru, eu disse o seguinte, o Kassab tem muita força e dá as cartas no governo federal. Não vai achar que é Zé Dirceu, não. Tem, papel tem. Não, mas preponderante, politicamente falando, quem tem? Kassab, para manter o quê? A estrutura de poder onde ele pouco aparece. Pouco aparece. Só que tem as suas marionetes. Tem aqueles que falam por ele. E que estão sob a sigla de um partido. É aí que a gente precisa estar atento. Lembra da estrutura de poder? Michel Temer, Kassab e Alexandre de Moraes? Isso é estrutura de poder. Não tem Lula. Não, os caras precisam, é óbvio, dessa relação do executivo com o judiciário, é óbvio. Anula o legislativo, porque ali mesmo agora está fácil de controlar, eu tenho meus senadores que não assinam pelo impeachment, fica tranquilo que aqui a gente controla, em função desse maldito centrão. Mas a estrutura de poder aí está. E eu repito, você acha que deputados da qualidade do Geyer e da qualidade do Nicolas não sabem o que estão fazendo? Só para a gente pensar. Você acha que de fato eles não sabem o que estão fazendo? É óbvio que sim. É óbvio que sim. E a gente tem que estar atento com relação a isso. Porque estes vivem os bastidores de Brasília e sabem onde este texto, este anúncio precisa chegar. E vou dizer, chegou, hein? Porque para um senador zero à esquerda, como esse tal de Irajá, são zero à esquerda. Isso é um zero à esquerda. Por que zero à esquerda? Porque não aparece. Nunca aparece. Você nunca vê. Quando você vê, é pedra de tropeço.
Então, para um cara aparecer, alguém mandou. Ó, vai lá e defende, ó, seu Irajá. Você precisa defender lá, hein? Aí vai, faz essa lambança aí. E você vai ouvir quem? Nicolas ou Irajá? E depois, e ontem, ou e não foi? Você já entendeu. Mas não parou por aí não. Olha o que ele vai dizer sobre Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. E olhem o que ele vai dizer sobre PSD de Kassab. É muito grave. Ô João, eu vou pedir para você ler essa manchete para mim. Metrópolis, isso é fevereiro de 2023. João, lê para mim, por gentileza ali, João. Pragmático, Tarcísio adota kassabismo como estilo de governo. Governador Tarcísio de Freitas adota estilo de governo parecido com o modo como Gilberto Kassab atuava no executivo. Olha, começa a pesar sobre o governador Tarcísio essa decisão de pular para um lado do muro, né? De que lado ele está? Eu estou vendo o Constantino fazendo algumas falas mais firmes, né? Outros comentaristas importantes fazendo uma fala mais firme com relação a isso. E essa campanha está no ar. A campanha do não ao PSD, não aos 55, só para você... Não está no rádio, né, Lu? Não está no rádio, então eu posso falar. Porque tem lei eleitoral no rádio, no YouTube é mais tranquilo. Por isso que eu estou tratando aqui. A prefeita de Bauru é PSD de Kassab, D de dado Kassab, e exerce uma influência, não sei com que força, sobre o governador Tarcísio. O Tarcísio não dá entrevista para a Auriverde Brasil. Ele vem em Bauru e não conversa com a Auriverde. Diante de ações do governo do estado, ele não conversa com a Auriverde. E o Tarcísio não conversa com a Auriverde, orientado muito provavelmente pela base kassabista em Bauru. Então veja, nós temos hoje um governador eleito simplesmente, não tem outra alternativa, foi eleito pelo bolsonarismo e não conversa com uma rádio onde o presidente Bolsonaro encosta o carro numa rodovia e conversa 1h30 com a rádio. Está na hora do Tarcísio começar a pensar numa decisão, porque esse estilo pragmático e vou ser um Kassab não está ficando bom para ele, Olavo. Então, bom, só para lembrar que aqui em Bauru, como você bem colocou, se dá uma postura de um verniz de direita que não aparenta assim ser tão de direita, até por tudo que acontece, pelas denúncias, pelas posturas, pelas posições na Câmara Municipal, então bastante manipulação, enfim. O que nós vemos, nós olhamos esse contexto do Kassab, do PSD, que é seu partido, só para lembrar, o Omar Aziz, que é importante lá junto com o Kassab no partido, é um cara que foi denunciado recente no crime da Hiperfarma, né? Lá do apoio de Hiperafarma, perdão, de corrupção. É um cara que se posicionou contra o pedido de impeachment. Então, não dá mais para essa postura de duas caras, não dá mais para essa postura de pé em duas canoas, ou é conservador, ou é de direita e abraça os valores do conservadorismo, ou muda, ou tira a máscara, seja verdadeiro. Ainda dá tempo de votarmos certo nessa eleição. Eu entendo que sim. Ô Walter, o Tarcísio vai ter que se posicionar, cara, porque tá ficando ruim essa história de fazer de conta que não é com ele, hein, Walter? Tem um ditado que diz que uma bunda não monta em 2 cavalos. É isso que o Olavo falou. Vai ter que tomar uma decisão num determinado momento. Nós estamos diante de uma encruzilhada existencial. Vinha a estrada aqui, ela se abre em 2 caminhos, né? Ou está do lado de lá ou está do lado de cá. Tem um filósofo inglês que diz isso. Toda aquela instituição que não é declaradamente de direita, cedo ou tarde aparece na esquerda. Então, eu primeiro lamento essa informação de que o governador Tarcísio não está dando, ou não dá, ou não conversa com a Auriverde. Porque a Auriverde é um bastião da luta da verdadeira democracia, da resistência que nós estamos fazendo hoje. 2 que me causa preocupação, a autonomia, por exemplo, que a gente defende a liberdade, é claro, mas a gente está vendo que a TV Cultura em São Paulo é claramente um instrumento de luta política. E essa TV, ela está subordinada ao poder do governador. Mas tem mandato, tem autonomia, tem não sei o que. Bom, a gente sabe que isso tudo também é relativo.
Eu, na minha vida política, fiz uma opção também num determinado momento. Eu fui vereador do MDB 3 mandatos. Quando eu vi que o MDB era essa coisa gelatinosa, eu tomei o meu caminho, a minha posição, publicamente hoje, né? Eu acho que não se discute a lealdade do governador Tarcísio ao presidente Bolsonaro, por exemplo, né? Mas é hora dele escolher, de fato, qual estrada ele vai seguir. É uma esperança o governador Tarcísio para todos nós. Caso o presidente Bolsonaro não vença, ou caso a gente não vença, tudo isso que o sistema tem nos criado. Mas ele, eu acho que precisa estar 100% alinhado, pelo menos não ser ingênuo. E talvez ele faça isso até para dizer, não, eu não estou sendo ingênuo, porque se não conversar com o outro lado a gente não chega, a gente é derrubado. Talvez possa ser isso. Mas eu acho que é hora de tomar posições mais claras com relação a essas questões, porque eu não gostava muito de maniqueísmo, mas hoje é isso. É o bem contra o mal, é quem defende ditadura e quem luta pela liberdade. Mas, Walter, eu concordo contigo com relação ao maniqueísmo, também não sou dessa bem contra o mal, tá? Isso aí me incomoda um pouco, mas acho que é uma evolução. É uma evolução, é um caminho natural, né? Estados Unidos está aí para provar que isso funciona. Tá bom, amigo, decida se você é democrata ou você é republicano, né? Acho que faz parte de um processo de evolução, né, Walter? Tem uma frase, acho que é do Irã. Irã, me ajuda. Abif, né, que ele fala isso. Quando eu saí da escuridão e vi a luz, eu vi o que me cercava. Na verdade, a gente tem que buscar a luz hoje em dia. E fugir desse lugar, desse pântano do centrismo que se rende ao sistema, Olavo, ao patrimonialismo brasileiro, a essa juristocracia que está posta aí. Quer dizer, ou a gente vai romper com isso, é claro que tem que ter inteligência emocional também para isso, ou a gente vai romper com isso, ou o Brasil vai continuar sendo para sempre esse país apropriado por corporações, um gigante geográfico no corpo de um anão internacional, de um par internacional como é o Lula. Olavo, é um processo de evolução para a gente se livrar do centrão. De que lado você está? O maniqueísmo ele adota um outro contorno, né? Não tem como não ser sim ou não, por exemplo, diante de um processo de impeachment em relação a Alexandre de Moraes. É sim ou é não. Bolsonaro diz que as portas do inferno se abriram no Brasil. O presidente de honra do PL criticou a liberação da maconha, a flexibilização do aborto e a abertura de cassinos. E olhem aqui o que disse Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL afirmou que as portas do inferno se abriram no Brasil com a saída do governo. Teceu críticas ao avanço das pautas progressistas, como liberação da maconha, flexibilização do aborto e agora possível liberação de cassinos. Toda a ordem de jogos de azar. Aspas, quando deixamos o governo, as portas do inferno se abriram. Liberou-se a maconha, o aborto e foi flexibilizado por portaria. Aprovou-se uma reforma tributária que vai onerar mais ainda o contribuinte e ganhou força a proposta para abertura de cassinos em toda a ordem de jogos, fecham aspas, afirmou Bolsonaro. Realmente, gente, eu nunca vi. Bolsonaro aqui tem toda a razão. Abriu-se as portas do inferno. É tanta coisa ruim, infelizmente, acontecendo no nosso Brasil. Somente Deus para ter misericórdia do nosso Brasil. Eu ouvia falar, Bolsonaro sempre dizia, né, que ia ter relação, que eles iam flexibilizar o aborto, a maconha, mas parecia que a gente não estava entendendo muito bem. Mas logo depois que o governo Lula realmente tomou posse, a gente começou a ver os absurdos. Eu não sei vocês, eu, Renata, fico perplexa diante de tanto absurdo que vem acontecendo no governo Lula. E também vocês viram o que aconteceu com esta ameaça, aonde esse áudio bombástico dele, Alexandre Pittoli revelando que ele foi ameaçado por falar do PSD de Kassab, ele entende, né? Eles entendem que realmente isso pode mexer totalmente nas eleições de 2024. Até mesmo porque já foi até dito por Nicolas Ferreira que o maior inimigo também da direita, sem ser o PT, é o PSD de Kassab, que é através dele que os pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes não estão sendo pautados. E também ele, Rodrigo Pacheco, né? Mas Bolsonaro ainda não parou por aí. E olha o que ele vai dizer na linha a seguinte.
Bolsonaro também citou que isso traz um problema muito grande para a população, que é o caso da depressão. Realmente, né, gente, quantas pessoas se endividam para jogar nessas apostas online, perdem tudo, acabam perdendo até mesmo a família, porque não tem nem como explicar para a família que gastou todo o salário. Quantos aposentados estão usando sua aposentadoria? Até mesmo o dinheirinho do Bolsa Família foi usado para apostas online, para vocês verem como está complicado. Segundo o Bolsonaro, isso está acontecendo porque a economia não vai bem. Deve ser um refúgio das pessoas, né, para tentar ganhar dinheiro, porque não tem outra maneira. Mas é o que disse Jair Messias Bolsonaro. Isso acaba com a população do Brasil, que segundo ele, após o governo Lula, aspas, se abriu a porta do inferno, fecham aspas. E vocês, concordam com o que disse Bolsonaro? Se sim, deixe aqui nos comentários. Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também, gente, se você não é inscrito no canal, já se inscreva e vem fazer parte dessa família de direita, você também. Porque aqui no nosso canal eu sempre vou manter vocês muito bem informados. Muito obrigada a todos. Não esquece de compartilhar. Até nosso próximo react.